Olá, amigos da Premier TV, muito bom dia, boa noite, boa tarde. Todo mundo sabe por que eu digo isso, né? Eu falo isso porque o nosso programa é transmitido também à tarde, agora nós estamos ao vivo e também à noite. Então, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria dizer para todos vocês que o nosso programa tem 21 anos no ar, já é maior de idade, e também dizendo para vocês que eu queria, nesse instante, mandar um grande abraço a todas as pessoas que estão assistindo conosco o nosso programa, principalmente aqui da Grande Florianópolis, né, como São José da Terra Firme, onde nós estamos aqui transmitindo o nosso programa, também Florianópolis, São José, Palhoça, enfim, em todos os lugares deste Brasil e do mundo, porque também vai através do YouTube e outras redes sociais também que se transmitem o nosso programa, o programa Todo Dia ao vivo aqui na Premier TV. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar para vocês agora, você pode fazer através do nosso Facebook, do meu programa, tá bom? Eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, que é o presidente do Instituto de Meteorologia de Santa Catarina, o IMETRO, o doutor Alexandre Sorato, que está aqui conosco hoje, e eu queria agradecer a sua vinda no nosso programa e dizer que é um prazer imenso. Bom dia, doutor Sorato. Bom dia, Orestes, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Então, e a toda a audiência aí do Tô de Olho em Ti. Exatamente. Então tá, nós estamos aqui com o doutor Sorato e nós vamos perguntar para ele o que é o IMETRO, o que o IMETRO faz hoje aqui no estado de Santa Catarina. Pode ficar à vontade, doutor. Obrigado. Bom, o IMETRO, ele é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o órgão nacional. Aqui em Santa Catarina, nós temos o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, que é um órgão delegado do IMETRO Nacional. Então, o IMETRO hoje ele está em Santa Catarina, a gente tem a nossa sede aqui em São José, e ele também tem aí as suas regionais em Joinville, Chapecó, Tubarão e Itajaí. E o que o IMETRO faz, então, que eu acho que é a primeira pergunta que muitos se fazem, né? A gente costuma encontrar a marquinha do IMETRO aqui e ali, mas o que o IMETRO faz? O IMETRO aqui em Santa Catarina, ele é o órgão responsável por trabalhar com a medida e segurança. Em que termos, né? Medida de produto, segurança de produto, instrumentos que fazem medição. Então, a gente costuma dizer, né, que são as duas grandes áreas de atuação do Instituto. Cuidar da questão das medidas e medições e cuidar da questão da segurança de produtos. Na área de medidas e medições, que a gente chama de metrologia, e aí aqui a gente não deve confundir com meteorologia, né, que cuida mais da questão do tempo, a metrologia é a ciência que cuida das medições. E nessa área, nós aqui em Santa Catarina somos responsáveis por prestar serviços de verificação meteorológica de instrumentos de medição, como por exemplo as balanças. Então todas aquelas balanças que estão lá no supermercado, na padaria, faz parte do nosso trabalho de verificação metrológica, né? Para trazer o quê? Confiança para o consumidor na hora que vai comprar um produto, saber se aquela balança está medindo realmente correto. Nessa área das balanças, a gente trabalha não só com balanças de supermercados, padarias, agropecuárias, pet shops, enfim. Desde aquelas balanças que estão lá na farmácia de manipulação, né? Medindo ali o composto químico, né? A substância que vai ser manipulada, até balanças rodoferroviárias que pesam caminhões, vagões ferroviários, né, que chegam a pesar mais de 100 toneladas. Então, o leque é bastante amplo. Ainda nessa parte de instrumentos de medição, a gente deve citar aí as bombas medidoras de combustível, que é um outro instrumento que a gente vem tendo algum problema, sabe, Orestes, na parte de identificação de fraudes metrológicas. Então, o consumidor acha que botou 50 litros, pagou por 50 litros na hora que vai abastecer o seu carro, mas eventualmente pode estar levando 45. Então, né, Brasil afora aí já se encontraram até fraudes com um erro superior a 12%, enquanto que a norma fala em 0,5%. Então, quer dizer, eu posso ter 0,5%. Então, digamos, um abastecimento de 50 litros, você pode ter um erro ali de até 250 ml, né? Só que, eventualmente, pode ter erro de 10%, então você vai ter um erro de 5 litros em vez de apenas 250 ml. Aí o posto é autuado nesse sentido? O posto é autuado. Então, o posto... encontrando uma irregularidade, seja numa balança, numa bomba medidora de combustível, primeiro se faz a interdição daquele instrumento, então ele passa a parar de funcionar, então ele é interrompido o funcionamento, e esse proprietário, então, ele vai responder a um processo administrativo. Ele é notificado, ele vai ter um prazo ali para entrar com a sua defesa, ele vai ter direito da ampla defesa e do contraditório,
E, então, ao final do processo, caso ele não traga argumentos que venham a amenizar ou deferir a sua defesa, ele pode vir, inclusive, a ser multado. Né? Muito bem. Doutor Alexandre, foram 4.136 ações relacionadas com produtos hoje aqui em Santa Catarina. É isso mesmo? Isso em eletrodomésticos? Exatamente. E brinquedos, que o brinquedo é uma questão muito séria também, né? Muito séria também. Séria. O brinquedo a gente... Porque vem da China, não vem com selo do Inmetro. Então, a gente tem que dizer aqui para o consumidor o seguinte, que vocês compram aquilo que tem o selo do Inmetro. Observe, roda o brinquedo, olha para aqui, olha para ali, porque senão pode dar problema. São brinquedos que não são capazes de estar no mercado para que possa ser vendido. Exatamente. Eu comecei a nossa conversa, abordando muito a questão dos instrumentos de medição, bomba, Sim. balança, radar, esfigomanômetro, medidor de pressão arterial, o medidor da Celesc, o medidor da Casan, tudo são medidas que estão no nosso dia a dia. Eu comecei falando disso. Mas tem uma outra área do Inmetro também tão importante quanto que você lembrou agora, Orestes, que são o controle não só das medidas, mas também da qualidade, da segurança de produtos. Então, nesse exemplo que o Orestes deu do brinquedo, por exemplo, nós estamos se aproximando agora do Natal. Então é um momento, e acabamos de passar pelo Dia das Crianças também, que foi outro momento de muita procura, muita aquisição de brinquedos, né? E o brinquedo, ele é um produto que ele tem certificação compulsória no país. O que significa isso? Que aquele fabricante ou aquele importador, ele precisa submeter o modelo de brinquedo dele a ensaios para verificar justamente questões de segurança, verificar se aquela tinta ali ela não é tóxica, verificar se ao cair no chão, se ele não vai resultar numa ponta contundente, numa aresta cortante, ou se não vai soltar uma peça pequena que possa vir a ser engolida. A gente sabe que crianças de 0 a 3 anos, ela tende a levar tudo na boca. Exato. Então, para cada categoria de brinquedo, existe uma série de ensaios que ele precisa ser passado. E quando o Orestes falou da marca do Inmetro, do selo do Inmetro nesses produtos, esse selo, essa certificação, ela simplesmente é um indicativo para que aquele pai, aquele comprador, a hora que for adquirir o seu brinquedo ou qualquer outro produto, hoje são mais de 600 itens, Orestes, que fazem parte da certificação do Inmetro. Quando o pai for procurar esse brinquedo agora na hora das compras de Natal, para que ele observe aquela marquinha do Inmetro, é aquele izinho, né, com o selo escrito segurança. Então aquilo ali é um indicativo de que aquele brinquedo passou por ensaios e que ele é seguro. Isso acontece com vários outros produtos, como você citou, eletrodomésticos, né? Quem que garante que uma dona de casa não vai ter problema, não vai levar um choque no micro-ondas na hora que vai ligar ou desligar o aparelho, ou na máquina de lavar roupa? Então, esses eletrodomésticos e uma série de outros aparelhos eletrônicos, né, eles precisam passar também por certificação por questões da segurança elétrica. E aí já é um outro item, já são ensaios diferentes daqueles que a gente citou de brinquedo, né, que também são feitos em equipamentos eletroeletrônicos também. Estou conversando com o Dr. Alexandre Sorato, aqui no programa Todo Ilinti de hoje, e eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Como é que a pessoa faz para denunciar um tipo de, não vou dizer que é uma fraude, mas um tipo de ação, né? Um início, alguma coisa que ocorre no mercado, ou seja, no comércio, quando ela vai adquirir um produto? Isso, ótima pergunta essa. O consumidor ele tem que estar atento, porque o Inmetro, ele não tem um efetivo para que ele possa estar em todos os lugares a todo momento, não é onipresente, né? Então, o consumidor já tem um diferencial. Nós somos milhões, nós somos a maioria como consumidores, e esse consumidor, então, ele pode estar atento de que forma que ele, ou no posto de combustível, ou no supermercado, na balança, ou ele comprou um produto que ele, né, um pescado congelado, que a gente tem muito problema também com relação ao peso, por conta do glaciamento. Então, produtos desses, fios e cabos elétricos, eletroeletrônicos, identificou um indício, né? O consumidor, putz, eu acho que isso aqui não está legal, pode ter um problema aqui. Como é que ele vai fazer? Ele entra em contato com o Inmetro, são vários canais, eu diria que os principais, pode ser por e-mail, ouvidoria@imetro.sc.gov.br, depois a assessoria pode deixar com a equipe aí para a gente colocar aqui no rodapé. Então, ouvidoria@imetro, sem o N, imetro.sc.gov.br. E também pode entrar em contato, não quero tempo para o e-mail, mas eu estou aqui com o celular, eu posso fazer uma chamada, liga para o nosso 0800, 0800 643 5200, vou repetir, 0800 643 5200. Ele vai apresentar, o importante que a gente sempre pede, Orestes, é que ele
guarde a nota fiscal, porque a nota fiscal é o que comprova que realmente ele adquiriu aquele produto naquele estabelecimento. Porque ao receber a denúncia, o que o Inmetro vai fazer? Primeiro ele vai ver se tem fundamentação, né? se cabe atender aquela denúncia. E para isso ele precisa de documentos fiscais, precisa de algumas informações. A denúncia sendo deferida, então a gente vai acionar uma equipe para ir a campo. Se o fabricante do produto está em Santa Catarina, melhor ainda, a gente não vai nem no comerciante, a gente já vai direto no fabricante ou no distribuidor. Se é um produto de fora importado ou de outro, São Paulo, de outro lugar, a gente precisa então fiscalizar o comércio, aquele local onde foi adquirido. Então, essa nota fiscal é importante para isso, para a gente comprovar a origem desse produto, né? E a gente gosta sempre de dizer, Orestes, que no momento da denúncia tem consumidores, ou às vezes até mesmo concorrentes, que não gostam de se identificar, não tem problema, ele pode fazer uma denúncia sem identificação. Ele pode ligar para o 0800, não fica rastreada a ligação, nem gravada, e ele pode mandar também um e-mail e dizer, olha, eu não quero ser identificado. Ele não vai ser identificado nem para a equipe que vai fiscalizar, muito menos para quem foi denunciado. A pessoa que compra, adquire no comércio um produto errado, denuncia o Inmetro vai fazer essa fiscalização. Vai na fonte também ou só o comércio ali que acha? Ou aquele que produziu o produto também é notificado? Boa pergunta. A gente procura sempre ir na fonte, porque na maioria das vezes a gente percebe, o Inmetro enquanto órgão de vigilância de mercado, ele percebe que o comerciante, ele às vezes por desconhecimento, não é por má fé, Exatamente. Mas às vezes por desconhecimento ele acaba colocando no mercado um produto irregular. Já o fabricante não, já o fabricante já tem mais estrutura, ou o importador, que muitas vezes a gente tem aí no mercado produtos importados, esse ele já tem... o comerciante também é responsável, mas a gente procura sempre seguir a cadeia, né? Então, no comércio a gente procura pedir as notas fiscais de compra daquele produto, de aquisição, para que a gente possa ver quem foi o distribuidor, quem foi o fabricante ou importador. O objetivo do Inmetro não é punir o comerciante, mas tentar rastrear a cadeia até chegar ao fabricante ou importador, né? Que aí sim é onde as sanções são mais pesadas, né? Agora, se o comerciante não tem o controle, não guarda notas fiscais, ele acaba sendo responsável por aquele produto que ele colocou no mercado e vai sim responder um processo administrativo e pode ser multado ao final do processo. Por isso, muito importante os documentos fiscais. Doutor Alexandre, nós temos várias pessoas aqui hoje já participando aqui no Facebook do programa Todo de Olinti. Ah, que bom. O José Luiz Sardá, que é o presidente do SOS lá de Canasvieira, ele diz, bom dia, amigo Orestes Melo, saúde, paz, vamos em frente. É verdade. Sardá, um grande abraço. Vou convidá-lo para você vir aqui no programa falar do SOS Rio do Brás, que é uma encrenca, aquele Rio do Brás lá, que tem que ser resolvido e ninguém resolve. Fernando Henrique da Silveira, presidente do CONEM, e estou na BR viajando e escutando o programa. Muito obrigado, Fernando, assistindo o programa. Luciana Queires, lá Luciana Queires está assistindo também o programa Todo de Olinti, juntamente com sua mãe, né, Dona Nair, um grande abraço para vocês. E o Joel José dos Passos está assistindo o programa. Um grande abraço para ele, para sua esposa, assistindo o nosso programa também. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, que o presidente do Inmetro está aqui para, evidentemente, responder as nossas perguntas. Em 2023... houve um incremento, um aumento de 57% nas ações fiscais do Inmetro em Santa Catarina. É verdade isso? Verdade, verdade. A gente, apesar de estar com um efetivo reduzido... Vigilantes? A gente procurou utilizar um pouco mais dessas ferramentas que nós temos hoje, né? Um pouco mais de inteligência, ouvir um pouco mais também o setor empresarial, para que a gente possa multiplicar, né? Dar maior impacto àquela ação fiscal. Então, a gente tem conversado com os nossos fiscais também, no sentido de que essa fiscalização migre um pouco do comércio varejista para os atacadistas, para os distribuidores, para os fabricantes e importadores, né? O objetivo, a gente sabe, Orestes, que o impacto de uma ação fiscal ela é muito maior, por exemplo, lá no porto, não deixando que um carregamento, um container de produtos irregulares que venha de qualquer... Já segure ele ali. Ele já precisa ficar barrado. Então, a gente tem parcerias com a Receita Federal, a gente tem eventualmente acesso ao porto, ainda que, né, por
delegação da Receita Federal, então eles nos chamam quando eles têm alguma dúvida e a gente não permite então que um container, por exemplo, brinquedos, que é um produto que entra muito aqui pelo Porto de São Francisco do Sul, de Itajaí, a gente então, o objetivo é de começar a subir essa cadeia para que a ação fiscal deixa de ser lá na lojinha de R$ 1,99 e passa a ser lá no porto, passa a ser num grande fabricante, num grande importador, né? Uma vez que a gente coíbe que aquela quantidade de produtos irregulares entre no mercado de Santa Catarina, a gente então, vamos dizer assim, dá mais impacto para essa ação fiscal. Eu não preciso mais estar indo agora, depois que esse produto é disseminado no mercado, aí é um Deus nos acuda, né? Como é que a gente vai fiscalizar, sei lá, 2 milhões de itens num determinado produto que virou febre, que está todo mundo querendo, ele está espalhado em tudo quanto é loja grande, loja pequena, shopping, camelô. Nós não temos efetivo para isso, então a ideia sempre é fiscalizar fabricantes, distribuidores, importadores, para que o mal, né, seja cortado lá pela raiz, na fonte, né? Então essa é uma ação que faz aí multiplicar muito o impacto das nossas ações. Tem uma pergunta bastante interessante aqui, da Luciana, que ela diz, a Luciana Queiroz, lá de São Pedro de Alcântara. Um grande abraço, um beijo para ela. Um beijo para a dona Anaí, sua mãe, que estão assistindo o programa nesse instante. Em questão de brinquedos, ela disse, muitas vezes vai pelo preço desprezando esse importante detalhe de segurança. Ótima pergunta. O brinquedo, a gente não, por desconhecimento mesmo dos pais, das famílias, acaba ignorando as marcações, os controles de qualidade e de segurança. E aí acaba que um pai dentro de casa... mais barato... acaba que a casa daquele pai desatento vira um laboratório de testes e a cobaia, né, acaba sendo o próprio filho, né? Então a gente coloca o quê? Que muito importante essa colocação da sua audiência, porque a gente agora tem uma informação a mais, né? Além da marcação do Inmetro, que diz que aquele brinquedo passou por ensaios seguros, tem uma outra marcação também exigida no processo de certificação, que é o da faixa etária. Então, a gente quando pega um brinquedo e dá uma olhadinha, você vai lembrar que tem aquele, é um símbolozinho redondinho com um desenhinho de um rostinho de um bebezinho assim e um risquinho assim, ó, proibido para, por exemplo, de 0 a 3 anos. Por quê? Porque aquele brinquedo provavelmente é um brinquedo que ele tem peças pequenas ou partes que se soltam de montar e a criança o que faz de 0 a 3 anos? Ela pega e leva tudo à boca. É verdade. Então, esses brinquedos, então é muito importante a marcação do Inmetro e também a marcação da faixa etária, né? E outra dica que a gente gosta de dar, Aurécio, se me permite estender um pouquinho mais a resposta da audiência, é que os pais devem, mesmo, vamos supor um pai aí como eu tenho uma filha de 8 e 14 e outra de 14, mas elas já tiveram ali 2 e 7 ou 8, então você acaba tendo brinquedos misturados dentro de casa, então é muito importante que você cuide muito para que o seu filho pequeno, de 0 a 3 anos, não venha ter acesso, brincar com o brinquedo do filho maior. Isso pode ser muito perigoso para eles, né? Então, muito cuidado nessa parte da separação dos brinquedos e das brincadeiras e sempre de olho naquele pequeno de 0 a 3, né? É isso aí. Eu quero também registrar aqui a participação no nosso programa, só que na poltrona da galera, o nosso irmão Borbinha, o Roberto Borba, que está aqui presente também. Muito obrigado. E ele faz até uma pergunta aqui interessante. Hoje o Inmetro tem uma estrutura de equipamentos de análise para todas as aferições. Um fraterno abraço. É isso? É isso mesmo. Tem alguns equipamentos que a gente não faz no campo, pode fazer a verificação no campo, como por exemplo o bafômetro, né? O etilômetro. A gente chama de etilômetro, mas vamos usar aqui o bafômetro. O bafômetro, equipamento isso é fiscalizado também pelo Inmetro? Isso, as polícias rodoviárias utilizam para quê? Na lei seca, para verificar o teor alcoólico, né, vamos dizer assim, do bafo do motorista. Esse equipamento ele tem que estar preciso, ele tem que estar exato na medição. Porque... e os radares também são... Radares, também? Na segurança do trânsito, são os cronotacógrafos que estão lá, é a caixa preta dos caminhões, os radares que são os medidores de velocidade, os etilômetros. Então, voltando à questão do bafômetro, ele tem que medir certinho, porque se ele marca um pouco mais, a gente corre o risco de ser enquadrado na lei seca e todas as sanções decorrentes. Se ele marca um pouco menos, corre o risco do policial liberar um motorista que está eventualmente alcoolizado. Então, é muito importante esse controle. Então, o Inmetro Nacional, aquele que eu estava falando, o Instituto Nacional de Metrologia,
ele publica regulamentos, ele publica leis que dizem que aquele bafômetro ele deve passar por uma verificação periódica anual. E quem que deve fazer essa verificação periódica anual? Os órgãos do Inmetro nos estados, os órgãos delegados. Aqui em Santa Catarina, nós, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, é quem deve fazer pelo menos uma vez ao ano. Essa verificação pode ser feita lá onde a própria polícia guarda os equipamentos, mas como a gente tem esse problema de efetivo, a gente pede sempre que aqueles equipamentos pequenos, portáteis, que o detentor traga até o Instituto para que a gente faça ali a verificação. E aí é como o Roberto Borba, nosso colega lá do Inmetro, colocou aí na questão, nós temos laboratório com bancadas para verificar a medição do etilômetro, né, do bafômetro, e até a medição em algum momento era utilizada até com soluções alcoólicas que simulavam, né, aquele teor, o bafo, né, do motorista. Hoje a gente faz com gases, é um método mais preciso, mais moderno, né? Nós temos também bancadas para verificar outros equipamentos. Vocês têm um laboratório, então? Vocês têm um laboratório? Nós temos alguns laboratórios. Aqui em São José? Isso, aqui em São José nós temos um laboratório muito bom, muito equipado, que além de fazer, né? Nós temos laboratórios que fazem, por exemplo, como eu coloquei, o etilômetro, né? Mas nós também temos outros instrumentos que são verificados ali, como por exemplo os opacímetros, né? Que são aparelhos para medir os gases de veículos, né? Por exemplo, o opacímetro mede de veículos do diesel, né? Então, a questão do meio ambiente também é outro ponto que o Inmetro pega também. Mas voltando à questão do laboratório aqui em São José, que o Orestes colocou, nós temos um laboratório muito bom, muito equipado aqui em São José, para avaliar a quantidade, não mais a qualidade, como a gente faz no brinquedo, né, no material elétrico, mas também para avaliar a quantidade de produtos. E esse é um item muito importante de trabalho do Inmetro, que eu não tive ainda a oportunidade de colocar aqui para a audiência, mas a gente temos também problemas com a quantidade de produtos, por incrível que pareça. O rolinho de papel higiênico que deve vir com 30 metros, eventualmente está vindo com menos. Eu diria que a cesta básica, já assim, arroz, feijão, como são itens que a gente fiscaliza muito, Orestes, a gente já não encontra mais problemas que nos causam preocupação. Eventualmente aqui uma falha aqui, outra ali, uma não conformidade, a empresa autuada responde o processo e a gente resolve. Agora tem outros itens, como eu citei anteriormente do pescado congelado, camarão congelado, filé de peixe, muita água. A legislação permite que eles coloquem uma capa, o que a gente chama de glaciamento, para proteger o pescado. Só que o problema é que eles colocam 2 vezes mais. Então, a legislação diz que até 20% do peso do pescado, do camarão, pode vir em água, em glaciamento, em casquinha de gelo. E isso é descontado, obviamente, do peso líquido, você não vai pagar por aquele peso do gelo, né? Só que o que acontece? Eles acabam colocando muito mais. E na hora de descontar, então, você compra ali um quilo de camarão congelado, quando você chega em casa está com 600 gramas descongelado. Né? Gato por lebre. Gato por lebre, né? Isso acontecia muito com frango congelado no passado, onde algumas empresas de má fé injetavam água na barriga do frango, e a dona de casa levava o frangão todo gordo, chegava lá descongelar, virava um franguito lá, uma codorninha, né? Então acontecia isso com o frango. Hoje eu acredito que o frango já não temos mais tanto problema, eu precisaria investigar, mas acredito que não. Mas o pescado congelado, a gente vem autuando as empresas, são empresas de grande porte, muitas delas ali na região do Vale de Itajaí, e a gente vem conversando, mas está difícil de fazer com que elas realmente entrem, né? E a gente faz o nosso trabalho, autua, multa, né, e procura orientar os consumidores para estar nos ajudando aí com denúncias. Inclusive, na questão do pescado, nós temos até um acordo com o Ministério Público, onde a gente se obriga até a fazer uma quantidade mínima ali de ensaios por mês. Né? Claro que a gente gostaria de fazer muito mais, mas como eu coloquei no início, não temos equipe suficiente. Um concurso público aí para ano que vem, eventualmente vai reforçar as equipes do Inmetro, a gente vai poder atender melhor. Mas voltando à questão do laboratório, é um laboratório que a gente faz avaliação do peso, que a gente chama de massa lá, né? Mas eu vou chamar de peso aqui, que fica mais fácil para o consumidor comum entender. Volume, então a gente verifica se tem 900 ml na garrafa de óleo de soja, se tem 1 litro de leite, né? A gente verifica... Isso é feito periodicamente? Periodicamente. A cesta básica a gente historicamente costuma dar mais atenção, porque são produtos mais consumidos, está no dia a dia do cidadão, né? Mas existem outros produtos que já não está tão ali no dia a dia, a gente chama, por exemplo, produtos institucionais.
são, por exemplo, aqueles produtos que são vendidos em maior quantidade, como por exemplo o rolo de papel higiênico. Para nossa casa a gente compra o de 20, 30 metros, mas quem tem um shopping, quem tem uma empresa, ele vai comprar o de 300, de 500 metros. E esse já é um produto que a gente já não fiscaliza com tanta frequência. O que acontece? É nesse produto que a gente encontra um índice muito maior, mas é muito maior mesmo, fraude, aí é fraude metrológica. Não foi eu não sabia, ou errou, a tolerância é de 1,5%. Então, essas multas variam? Variam. A lei nos permite, Oreste, tem multas pesadas. R$100, hoje não tem mais muito 100, claro. Mas como a lei é de 99, ela ainda tem lá o valor de R$100, mas pode ir até R$1,5 milhão uma multa do Inmetro. Sério? R$1,5 milhão, numa única multa, né? É claro que a gente, aqui em Santa Catarina principalmente, é um estado que... Mas conversar com a pessoa, se entender... Os empresários são empresários de muita boa fé, a gente acaba não tendo tanta incidência de fraudes. Exato. Eu diria que hoje os nossos maiores problemas na área de medidas de produto é o pescado congelado e os produtos institucionais, que são esses rolões de papel higiênico, aquele papel interfolhado, sabe aquele papelzinho que você vai secar as mãos, não na sua casa, mas no shopping, nos órgãos públicos, nas empresas, eles usam muito o papel toalha. Exato. O papel toalha é outro também que a gente está com problema sério, estamos intensificando a fiscalização, estamos conversando com o setor produtivo, nós não vamos arrefecer a fiscalização, nós vamos continuar, porque não é só o comércio justo prejudicar a compra e venda, sabe? E aí, se me permite mais um minutinho estender aqui a resposta, a gente não quer só... Claro, uma das principais funções do Inmetro é assegurar o comércio justo, é o equilíbrio na transação comercial, para que uma parte não receba muito mais do que a outra, que não tenha uma vantagem muito maior do que a outra. Então, tem um regulamento que diz quanto que aquele produto deve ter de peso, de volume, de número de unidades, de comprimento. Então, ele deve obedecer aquele regulamento com uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos, e aquilo ali, então, o Inmetro considera que é razoável, é satisfatório. Agora, quando a gente vai para fraude, quando a gente vai para erros muito superiores à tolerância de 1,5%, é que a gente está falando de erros de 4, 5, 10, até 40%, nós já encontramos produtos com 40% de erros. Sabe o que é você pegar um fardo de papel que deveria ter 1.000 folhas e você vai contar ainda 600 folhas, 650 folhas? Então nós temos erros aí de 35%, 40% no fardo de papel. Então a gente está intensificando muito a fiscalização nesse produto, né? Então, quanto maior o erro, maior a gravidade da infração e consequentemente, maior a multa, né? Então, é basicamente isso. Que bom. Olha, nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Sorato, que é o presidente do Inmetro aqui em Santa Catarina, e para que o nosso consumidor e o nosso telespectador entenda, o Inmetro tem um papel muito importante hoje no estado de fiscalização desses produtos que a gente consome em casa e que a gente utiliza todos os dias na nossa casa também. Dr. Sorato, o senhor faz apresentação às escolas, ou escolas vão lá, evidentemente, também visitar o Inmetro, principalmente esse laboratório, que as crianças gostam muito desse tipo de coisa? Boa pergunta, Ora. Sim, é claro que com as limitações que a gente tem hoje, né, de pessoal, nós somos poucos e a gente então não tem como atender todos os pedidos, mas os últimos pedidos que nós tivemos, até faz um tempo que a gente não é procurado por escolas para dar palestra para as crianças, para receber turmas lá, mas sim, eu lembro, pré-pandemia ainda, de ter atendido escolas ali da região, de também ter ido a escolas aí, claro que a gente tenta usar ainda um linguajar ainda mais simples para explicar que o capacete do motociclista passa por teste, aí a gente explica para as crianças, que elas gostam muito, a gente procura levar alguns produtos aprendidos para, vamos dizer, representar melhor, né, o trabalho do Inmetro. Então a gente costuma sim visitar escolas para dar palestras e também já recebemos em algumas ocasiões, aí já é uma situação mais que a gente precisa marcar com maior antecedência, porque a visita ao laboratório, eu preciso estar com o laboratório em desuso, né? Eu não posso estar, porque assim, esses ensaios que a gente faz em laboratório, por exemplo, para pesar lá o arroz, o feijão, medir o papel higiênico, medir o fio, contar o número de unidades do papel toalha, tudo isso são ensaios que acontecem de segunda a sexta-feira, praticamente todo o horário de expediente, né? Isso consome muito homem-hora. Então a gente precisaria marcar com antecedência para interromper naquele período, para poder então receber uma, duas, três, 4 turmas de alunos naquele período, que é bem interessante. Doutor Sorato, foram vistoriados cerca de 37 mil instrumentos de medida em todo o estado de Santa Catarina. Como é que foi essa fiscalização?
essa fiscalização dos instrumentos de medir, e aqui para ficar claro aí para a audiência, balanças de supermercados, balanças que estão lá na indústria, balanças da farmácia de manipulação, balança das rodovias que pesam caminhões, bombas medidoras de combustível, medidores de velocidade, os radares, taxímetro, cronotacógrafos, medidor de pressão arterial, que é um nome doidão que a gente chama aí esfigomanômetros, a gente vai chamar aqui de medidor de pressão arterial, termômetros clínicos, nós fizemos também verificação inicial. Então existe uma gama de 30 instrumentos hoje, pouco mais de 30 instrumentos hoje de medição, que são regulamentados pelo Inmetro e que, portanto, devem passar por uma verificação periódica do Inmetro Santa Catarina. Esse número de 37 mil que o Orestes colocou agora para nós é o quantitativo total de verificações que a gente fez, seja a verificação inicial, que é aquela onde o instrumento acabou de ser fabricado, por exemplo, a gente tem fabricante de balanças, né? A hora que ele termina um lote ali de 50 a 100 balanças novas, antes de levar para mercado, para comercializar aquela balança, ele precisa passar por uma verificação inicial, é o que a gente faz. Depois daquele instrumento já no mercado, já em uso, lá na padaria, pesando o pãozinho do dia a dia, aquela balança ela precisa passar também por uma verificação, vamos dizer assim, periódica, anual. E por isso, então, totalizamos aí 37 mil. A gente acha que para o ano que vem, com robustecendo as nossas equipes, a gente vai conseguir aí, não sei se dobrar, mas a gente vai aumentar significativamente esse número de 37 mil verificações. Que maravilha, que espetáculo. Esse é o nosso Inmetro em Santa Catarina, que faz um trabalho de bem-estar a toda a nossa comunidade catarinense aqui no estado. Isso é importante. Vamos para um rápido intervalo? Então nós vamos chamar o nosso intervalo. Antes eu queria dizer o seguinte, olha, se você ia a Urubici, que é uma cidade linda, magnífica, uma cidade muito bonita, que tem de tudo para você, apesar de evidentemente faltar algumas coisinhas pequenas, mas é uma cidade muito grande, principalmente no que tange à natureza. E você, quando ir lá, você procure o Urubici Parque Hotel, do meu amigo Virto Schaeffer. É um hotel realmente muito maravilhoso, com um café da manhã extraordinário, e você pode fazer sua estada. Ligue lá e faça a sua reserva. Urubici Parque Hotel, em Urubici, Santa Catarina. É o melhor para você. Vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco com o procedimento do nosso programa. O programa Todo Ele de volta já. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo de Olinti, ao vivo aqui na Premier TV. Estamos ao vivo. Se você quiser fazer alguma pergunta ao nosso presidente do Inmetro, que está aqui conosco hoje, doutor Alexandre Sorato, você pode fazer através do nosso Facebook. Muito bem, mas você está sabendo o que o Inmetro faz, é uma entrevista bem esclarecedora e que é um órgão muito importante na sociedade, tanto catarinense como brasileira também. Qual é a quantidade de funcionários que tem o Inmetro aqui em Santa Catarina e que são, o senhor já falou anteriormente, que são poucos, que poderia evidentemente ter um pouco mais de fiscais, no sentido de fazer com que se produzem mais e que mais coisas poderiam ser fiscalizadas no Estado? Exatamente. Hoje a gente está com um efetivo aí em torno de 150 servidores, colaboradores, mas a nossa equipe de técnicos, técnicos concursados, capacitados, ela é bem reduzida. Hoje a gente deve estar com algo em torno de uns 60 técnicos, o que nos possibilita aí trabalhar com 30 equipes, uma vez que as equipes, por recomendação do Inmetro Federal, a gente trabalha com dois fiscais, ou um fiscal e um auxiliar, mas como nós estamos sem auxiliares nos nossos quadros no momento, a gente vem trabalhando com 2 fiscais. Então, essa equipe reduzida acaba limitando um pouco, por isso é dessa necessidade de a gente começar a botar um pouco mais de inteligência no nosso trabalho, ver, identificar, começar a estabelecer priorizações, né? Identificar onde estão os problemas principais aí aqui em Santa Catarina, né? Enfim, basicamente a gente está buscando usar um pouco mais de tecnologias e ferramentas para dar mais impacto às nossas ações fiscais. O senhor já falou aqui a respeito do que fiscaliza o Inmetro, para que o nosso telespectador possa, evidentemente, saber. Mais uma vez, vamos repetir, ele fiscaliza, evidentemente, uma grande gleba de negócios. Até o pescado que você come na sua casa, até o produto chamado frango que você come na sua casa, passa pelo Inmetro na sua fiscalização. É isso mesmo? Exatamente. Aqueles quilos de arroz, de farinha de trigo, de farinha de mandioca, tudo é fiscalizado pelo Inmetro? Tudo fiscalizado. Eles são Vocês pegam um produto daquele, faz a fiscalização, mede a fiscalização, comunica evidentemente a esse setor que, obviamente, que produziu esse produto, e esse produto realmente vai para o lixo em seguida, é claro, obviamente. Temos um procedimento assim, Orestes, a fiscalização, nesse ponto, é importante colocar o produto pré-embalado. Todo produto que você chegou no supermercado, se deparou com aquela gôndola com mais de 200 mil itens, quase todos os produtos no supermercado estão embalados. Tem algumas exceções ali, o hortifruti, o pãozinho, tal, que você mesmo acondiciona e você mesmo pesa o produto. Esse é um tipo de produto. Só que todos aqueles demais que estão lá já acondicionados, já empacotados, por lei, eles têm que trazer indicação quantitativa. E essa é uma informação importante para o consumidor olhar, pegar o produto na mão e olhar qual a indicação quantitativa. Ainda mais agora, que a gente está em períodos de inflação de novo, o que acontece? Eles começam a reduzir a quantidade de produto Eles têm que informar essa redução, mas para o consumidor ficar ligado. Às vezes o preço desse aqui está melhor. Não, mas espera aí, ele vem menos. Né? Então, a indicação quantitativa é importante. Esses produtos são chamados produtos pré-embalados, que a gente chama, produtos que são embalados sem a gente estar presente. Ele foi embalado, como você falou, a farinha foi embalado lá no produtor, né? O arroz, o feijão foi lá em quem é responsável pelo acondicionamento, né? Então a gente não acompanha aquela medição. Como é que é feita a fiscalização desses produtos? Se nós consumidores, por amostra. O fiscal chega no estabelecimento, ele tenta fazer um cálculo aproximado da quantidade que tem naquela gôndola, eventualmente ele consulta o gerente para saber quanto que tem no depósito. Sim. Tem 2.000 sacos. Vamos botar aí o exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, sei lá, farinha, que você deu o exemplo. Farinha de mandioca. Então, tem 2.000 pacotes lá num grande supermercado, ali na gôndola tem ali 50 pacotinhos. Ele vai olhar na portaria para aquela quantidade daquele lote ali, qual deve ser o tamanho da amostra. E ele vai coletar então ou 13 unidades, ou 20, ou 32, ou 80, dependendo do quanto maior o lote, maior vai ser o número de unidades da amostra. Ele coleta aquela amostra, faz um termo de coleta, conversa lá com o gerente, ele leva aquilo ali para laboratório, ele vai entrar em contato com o responsável pelo acondicionamento, que pode ser o próprio fabricante ou pode ser uma outra empresa que reacondiciona, que invasa, né, faz o acondicionamento do produto. Então ele convida para um ensaio oficial.
um determinado dia, numa determinada hora, essa empresa, esse representante, ele vai mandar uma pessoa... pode fazer. Ele deveria fazer, ele não é obrigatório. Sim. A gente convida e convém que ele venha acompanhar o ensaio. Então ele vem acompanhar a pesagem, não tem nada de segredo, ele vem acompanhar a pesagem, até é bom que ele venha, por quê? Porque se aprovando ou reprovando, como nós não estamos avaliando a qualidade, nós estamos avaliando a quantidade, né? Então se aquele produto foi reprovado, ele pode, o fabricante, levar aquele produto com ele para a fábrica para ser reacondicionado, para ser reaproveitado de alguma outra forma. Em alguns casos ele não vem acompanhar o ensaio, então ele tem ali até 48 horas, é dado um prazo para que ele retire aquele produto já ensaiado do Inmetro. E ele sabe que aquele produto não pode voltar para o mercado, né? Agora, em muitos casos, uma quantidade bastante grande, esse produto, o fabricante não encaminha um representante ou ele não se interessa por levar o produto, porque a gente abre o produto, a gente desembala o produto, a gente precisa calcular a média de peso das embalagens para poder verificar o valor do peso líquido do arroz, da farinha, do feijão. Então, esse produto, por vezes, fica para o Inmetro. O que o Inmetro faz? Ele não inutiliza. Dependendo do tipo do produto, ele pode sim, Orestes, ser doado. O que às vezes pode pensar, mas o produto foi reprovado pelo Inmetro, vai ser doado? Não, é porque a gente reprovou porque ele foi... por causa do peso. Como a gente abriu as embalagens, ele já vai estar em outro. Então, por exemplo, a gente não tem como botar o produto de volta no saquinho de 1 quilo, por exemplo, da farinha. Então a gente pega um saco maior, com 5, com 10 quilos e coloca tudo ali, acondiciona direitinho e aí a gente faz doações. Essas doações é para instituições beneficentes, sem fins lucrativos, elas têm que estar regularizadas, tudo em dia. Uma equipe nossa vai com alguma periodicidade até o estabelecimento, verificar se esse estabelecimento existe, se ele funciona, se ele realmente cumpre a função social. Legal. Então, passou nos requisitos, ele passa a fazer parte de um cadastro e de tempos em tempos ele recebe algum lote. Então, a gente procura formar um lote maior para que a doação seja mais representativa, né? Enfim, e a gente faz então essas doações. Que legal. Alguns outros tipos de produto, por exemplo, produtos que no nossa manipulação ele pode ser contaminado, produtos líquidos, por exemplo, né? A gente faz água, a gente faz leite, a gente faz óleo e a gente precisa abrir as embalagens, colocar no piquenômetro, medir água a mineral densidade, vocês também tudo. Qualquer produto, uísque, 25 anos, 30 anos, a gente não faz porque são produtos pouco consumidos, mas a legislação é para o uísque também, a legislação é para qualquer tipo de bebida, líquidos em geral, né? Não só bebida, álcool em gel, vamos lá, agora me foge a mente, mas qualquer outro produto em volume que você encontra no mercado, produtos de limpeza, detergente, água sanitária, tudo isso é sujeito à verificação do Inmetro. Ele tem que trazer a indicação quantitativa que ele coloca no rótulo. Se ele colocou ali que tem 1 litro de água sanitária, tem que ter 1 litro, mais ou menos 15 ml, que é mais ou menos a tolerância ali, que é 1,5% que eu falei, né? Então, todos os produtos que a gente tem hoje em casa, eu até gosto de fazer isso, eu poderia ter feito no início da minha fala, mas nunca é tarde para a gente colocar, claro. Né? O Inmetro está assim tanto no nosso dia a dia, Orestes, que se você parar só para olhar dentro da sua casa... Tem um bocado de coisa aqui fiscalizada. Inúmeros produtos, assim, na cozinha, você tem, como você colocou no início, os eletrodomésticos, tem toda certificação compulsória, não posso tomar choque. Né? Além da certificação compulsória para não tomar choque, alguns têm aquela etiquetagem com as barrinhas coloridas. Talvez você se lembre, quando vai comprar um refrigerador, um ar-condicionado, você encontra um selinho branco com umas faixinhas verde, vermelha, tal, com as letrinhas amarelo, A, B, C, D, E. Aquilo ali também é um programa do Inmetro, que é um programa para a gente avaliar a eficiência energética dos eletrodomésticos. O que significa isso? É uma informação a mais para a dona de casa, para o consumidor, a hora que for comprar, trocar a sua geladeira, trocar o seu fogão. Consumo, né? Ela consegue olhar ali exatamente, o Orestes já andou estudando a matéria. Ó. Ele já sabe que aquele equipamento ali, ele é mais eficiente, ele consome menos energia. Exatamente. Então, às vezes, você vai pagar 100, 200 reais a mais no refrigerador, mas você sabe que ao longo de 1, 2 anos, aqueles 100 reais que você pagou, ele se acaba só no consumo de energia elétrica. Como a gente vai ficar 8, 10 anos com o refrigerador, acaba que compensa muito você olhar essa informação e comprar, né, dar preferência, quando obviamente couber no orçamento, comprar um eletrodoméstico com celular. Mas voltando à questão da casa, né, como o Inmetro está no nosso dia a dia, na cozinha mesmo, você abre a sua despensa,
Todos os produtos ali têm regulação do Inmetro para a questão da quantidade e eventualmente alguns ainda para a questão da qualidade. Se você vai para o quarto, você já vai ver lá, brinquedo da criança, como a gente colocou, as luminárias que tem na casa também tem a etiqueta da eficiência energética e também tem a questão da segurança elétrica, né? Se a gente vai para o quarto, aí já tem os colchões, o Inmetro estabelece que tem que trazer a indicação da densidade, que tem que trazer a indicação da composição da fibra que reveste aquele colchão. Então, você abrir o seu guarda-roupa, as suas roupas, todas elas vai ter uma etiqueta, obrigatoriamente tem que ter uma etiqueta que trazendo a indicação da composição têxtil. Muitas pessoas não podem usar determinadas fibras por alergia, outros problemas de pele, então ele precisa saber o que ele está comprando ali, né? E também a questão de concorrência, né? Você não vai... como é que uma empresa, você fabrica lá uma camisa de qualidade de algodão e de repente chega no mercado uma outra similar à sua que diz que é 100% algodão e você vai ver uma viscose barata, uma malha mais... Então, traz também a questão da concorrência leal. Então, eu sempre gosto de colocar isso. O Inmetro está muito hoje para trazer não só o comércio justo, assegurar aquela igualdade entre as partes, como eu coloquei no início, mas também a concorrência entre os fabricantes. Como é que você vai concorrer no mercado? Vamos supor que você abriu o seu posto de combustível aqui em São José. Como é que você vai concorrer com um posto que está fraudando a bomba e colocando 5% menos, 10% menos, né? Então não tem uma concorrência injusta, né? Como é que você vai participar de uma grande licitação? Você vai vender para o governo papel toalha, rolão de papel higiênico? Você não tem como ganhar uma licitação com um empresário de má fé que está fraudando o produto, ele já chega com 10% a menos no preço do produto dele, ele ganha no preço e depois entrega uma quantidade, uma qualidade inferior, e é por isso que da importância do Inmetro não só para assegurar esse comércio justo, mas também essa concorrência leal entre os fabricantes, né? Muito bem. Doutor Alexandre, quantos anos o Inmetro tem hoje em Santa Catarina? Ele tinha outro nome anteriormente? Isso, a história é de longa data já, né? Lá na década de 80, nós tivemos aqui em Santa Catarina criada a Superintendência do Inmetro de Santa Catarina. Na época não existia ainda o órgão estadual, delegado, como temos hoje. Era um órgão federal. Inclusive até... abrindo um parênteses aqui, na época, um dos superintendentes, o superintendente que mais tempo ficou, eu diria superintendente e presidente que mais tempo ficou à frente do Inmetro foi meu pai, saudoso Stener Sorato. Na época ele foi superintendente. Foi prefeito também de Tubarão. Isso, ele tinha acabado de sair da prefeitura de Tubarão e ele foi então superintendente do Inmetro ali foi de 95 a 2002, foram exatos 7 anos, quase 8 anos, foi o mais longevo aí dos dirigentes do Inmetro em Santa Catarina. Então, depois da superintendência, houve uma reforma no governo federal, acabaram se cortando alguns cargos, algumas posições, e o de superintendente do Inmetro, ele foi cortado lá em 2005, não, desculpa, um pouco antes, ali em 2004, 2003, 2004, cortou-se o cargo de superintendente, deixou-se de ter então a superintendência, passou-se a ter uma representação do Inmetro, e nesse meio tempo o Inmetro começou a articular com o governo de Santa Catarina, na época secretarias de desenvolvimento econômico, para se criar o Instituto de Meteorologia de Santa Catarina, que então passou a vigorar em nosso estado, salvo engano, em 2005 ou 2006, então a gente passou a ter um Instituto Estadual de Meteorologia de Santa Catarina, que é um órgão delegado do Inmetro. Então a gente continua ainda trabalhando muito em parceria do Inmetro. Toda a nossa fiscalização ela é baseada, ela é fundamentada em portarias, em regulamentações do Inmetro Nacional. Então a gente trabalha muito em parceria, né? Muito bem. Nós temos hoje, como consumidores, temos que verificar muito, temos que ter cuidado na hora de nós comprarmos, pois os brinquedos, principalmente, estou batendo nessa tecla, porque a criança Sim. é alguma coisa bastante importante nesse sentido da sociedade, tem um selo de certificação do Inmetro. Isso. Ele leva o selo. Se não tiver, é dúvida. Há dúvida em relação... Denuncie. Não compre e denuncie. Uhum. Essa é a nossa... A meta é essa. É isso aí que tem que ser feito. Como é que as pessoas devem denunciar as irregularidades? Nós já falamos nisso, vamos mais uma vez. A gente repete porque tem novos exatamente. Vamos repetir então. Hoje você denuncia através do 0800, é isso? 0800 643 5200.
é um dos canais, e também pode ser por e-mail. Vai dar aqui no Inmetro, aqui em São José. Aqui em São José, aqui é Avenida toda a nossa das Torres. tranquilidade. Isso. Ali o nosso ouvidor, Maurício Martins, ele vai receber a denúncia, ele vai solicitar eventualmente mais alguma informação se houver necessidade para embasar bem essa denúncia. A gente precisa ter o máximo de informações possível, porque nós não temos hoje um efetivo, nós não temos equipe ali esperando, igual como temos no Corpo de Bombeiros, né? Ah, deu um incêndio, o cara já está ali pronto para sair. Nós não temos, nós temos cobertor bem curto. Então, a gente precisaria interromper uma escala de um serviço de campo para poder direcionar para atender uma denúncia. Então, é bom que a denúncia seja bem fundamentada e o Maurício, então, faz isso, ele coleta as informações, ele monta, então, a denúncia e... Como o Maurício já tem aí muito tempo de casa, ele já foi nosso superintendente, já foi inclusive nosso presidente aqui em Santa Catarina, diretor das áreas técnicas, ele conhece bem qual a melhor equipe para atender aquela denúncia, então ele já faz a triagem e já encaminha. Isso é bom por quê? Porque reduz o tempo de atendimento daquela denúncia. Então, aquele dona de casa, consumidor que fez a denúncia, se ele assim desejar, ele pode estar recebendo com algum prazo, a resposta para saber o que houve. Eu denunciei aquele brinquedo, como o Orestes colocou aqui. Pô, eu acabei comprando um brinquedo que estava, depois chegando em casa que eu vi que estava sem a marca do Inmetro, mas aí acabei não pegando nota fiscal e tal. Pode sim nos denunciar, pode sim dizer onde foi, a gente eventualmente pode estar fazendo a visita. Agora, é importante dizer que esse brinquedo, o Inmetro, tendo ciência de que nós temos no comércio brinquedos sem a certificação ou eventualmente com selo falso, que acontece também, os nossos fiscais, eles têm fé pública e eles podem fazer a apreensão. O que significa isso? Ele vai chegar na loja, ele tem competência técnica e legal para recolher aquele produto, para retirar do mercado, diferente já quando a gente vê a medida, né? Quando a gente vê a medida, tá lá, a gente pode reaproveitar aquele arroz, aquele feijão, aquela farinha que foi ensaiada. Já no brinquedo, não. Recolhi do mercado um brinquedo que não foi ensaiado, não tem jeito. Eu precisaria refabricar ele, eu preciso. Ele. Como é que o Inmetro faz, então? É muito importante essa pergunta, porque nos permite informar que o Inmetro, o que o Inmetro faz com o resíduo, né? Se o Inmetro tem lá um depósito cheio de produtos apreendidos, como exemplo do brinquedo que você colocou, como exemplo de fios e cabos elétricos, que é outra dor de cabeça com o Inmetro, podemos tomar nota aí, Orestes, para falar mais à frente. Isso é um item muito importante para a gente colocar para a sua audiência. Estou de olho em ti, ficar de olho em fios e cabos elétricos. Quem vai fazer uma reforma, quem vai fazer uma construção, a gente já vai falar disso. Mas o Inmetro, então, o que ele faz com aquele resíduo, né, de produto que é apreendido? Ele deve, num primeiro momento, buscar reciclagem, reaproveitamento. Então a gente tem acordos com empresas que fazem, desmontam, que inutilizam. No caso de pneus, que é um outro item que a gente utiliza, a gente não doa o pneu da maneira como ele é apreendido, a gente acompanha aquela inutilização, que significa cortar, né, parte da banda de rodagem para que aquele pneu não possa ser reaproveitado. Depois ele pode ser reaproveitado, então reciclado, indústria que trabalha com borracha, ou até mesmo portos que utilizam aí para defensa, né? Muito por bem. Aí vai. Doutor Alexandre, destaca-se aqui uma meta de 2023, não sei se foi cumprida pelo Inmetro, de um laboratório de grãos a ser, evidentemente, colocado em Chapecó. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa é um projeto que a gente conseguiu tirar do papel, ele já vinha há alguns anos sendo discutido no âmbito do Inmetro, com o Inmetro Nacional, requer algum investimento em capacitação de pessoal, em pessoal, que é outro ativo que a gente tem pouco, e a gente conseguiu agora recentemente inaugurar, com a presença do nosso governador Jorginho, um laboratório que vai fazer a verificação de medidores de umidade de grão. O que é isso, Sorato? Só para entender rapidamente. Hoje, Santa Catarina é um dos maiores produtores de grãos, soja, milho, arroz, café, e a forma de comércio desse grão se dá por peso, por unidade de massa. Só que como é que você vai calcular essa massa? Não é simplesmente você joga lá na balança, você precisa saber quanto de umidade que tem dentro desse grão. Grãos mais úmidos são mais pesados, grãos mais secos são mais leves, obviamente. Então a gente precisa de um medidor para saber qual é a quantidade de água que tem dentro daquele grão, para converter na hora de fazer uma transação comercial. E qualquer errinho para mais ou para menos
pode dar um impacto gigantesco, porque a gente não está falando aqui do pacotinho com 1 quilo de milho, exatamente. a gente está falando de 100 toneladas de soja, a gente está falando de volumes muito verdade. grandes, então pode causar aí problemas para a justeza do comércio ou até concorrência desleal entre os fabricantes, por isso é importante essa colocação do laboratório. Doutor Sorato, nós estamos chegando ao final do nosso programa, já passou 1 hora e tivemos aqui uma entrevista muito esclarecedora, né? Que se falou bastante do Inmetro, do papel do Inmetro em Santa Catarina, no Brasil. Então, como o doutor Sorato falou aqui, o doutor Alexandre Sorato falou, que o Inmetro faz tudo. E como ele é eficaz dentro do seu lar, dentro da sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, enfim, em todos os lugares onde existem produtos embalados, o Inmetro está presente. Eu queria agradecer na oportunidade a sua presença, agradecer a presença do Borbinha, que está aqui também, né? E muito obrigado por tudo. E minutos finais, o senhor pode dar a sua mensagem, evidentemente, aqui aos nossos telespectadores. Obrigado, Oreste. Primeiramente, agradecer aí o espaço desse programa tão importante e relevante aqui para toda a nossa região, Brasil, e eu sei que vocês estão também nos canais aí de YouTube. É uma satisfação grande ter esse espaço, a gente agradece. E deixar o apelo aí para os consumidores que, havendo identificação de qualquer indício de fraude, que nos procure. E a gente então fica com a conversa aí de outros assuntos, como fios e cabos, com outra oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço, fique com Deus, muito obrigado. Sexta-feira que vem nós estamos aqui novamente com o nosso programa, o programa Todo Uniti, que tem 21 anos no ar. Vai fazer dia 22 anos em março. Eu vou fazer uma festa. O Borbinha vai pagar a festa. Doutor Sorato, muito obrigado. Muito obrigado, Sucesso pro senhor. Agradeço aí. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje.